o milagre que quebrou as correntes da loucura. Simone tinha 28 anos quando começou a perceber que algo muito errado acontecia com sua mãe, Dona Maria. Não era apenas o esquecimento comum da idade, nem mesmo a tristeza que às vezes tomava conta dela depois que o marido faleceu. Era algo mais profundo, mais assustador. Dona Maria olhava para a filha com um misto de medo e estranhamento, como se não a reconhecesse. Até que, um dia, ela disse a frase que gelou o sangue de Simone. Você não é minha filha. Quem é você? O que está fazendo na minha casa? No início, Simone achou que fosse um surto passageiro, talvez estresse. Mas os episódios pioraram. Dona Maria passava horas trancada no quarto, sussurrando que impostores tinham tomado o lugar de sua família. Ela ligava para a polícia dizendo que havia intrusos em casa, chegava a agredir Simone com tapas, gritando que ela era uma fraude. O diagnóstico médico foi implacável: síndrome de Capgras, um transtorno raro em que a pessoa acredita que entes queridos foram substituídos por sósias idênticos. Os médicos disseram que não havia cura, apenas controle com remédios fortes que deixavam Dona Maria sonolenta, como um zumbi. Simone, que sempre foi uma mulher de fé, mas que havia se afastado da igreja depois da morte do pai, sentiu o chão sumir. Como cuidar da mãe sozinha? Como pagar as contas do tratamento, se seu salário de auxiliar administrativa mal dava para o aluguel? As noites eram de choro, os dias de exaustão. Até que, em um domingo de desesperança, enquanto passava em frente à Igreja Universal do Reino de Deus, ouviu um coro potente cantando: Deus é fiel, Ele não falha, Ele não mente. Algo dentro dela estremeceu. Talvez aqui eu encontre uma resposta, pensou, entrando com as pernas trêmulas. Dentro do templo, o ambiente era diferente de tudo que já havia visto. Não era uma missa quietinha, era uma guerra espiritual. O pastor, com voz firme e cheio de unção, falava sobre libertação, sobre como Deus quebra correntes que a medicina não consegue. Simone sentou no fundo, envergonhada, mas quando o pastor pediu para quem tinha um problema sério levantar a mão, ela não resistiu. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: Filha, o que está acontecendo? E Simone desabou. Contou tudo, entre lágrimas, a doença da mãe, o medo, a solidão, a sensação de que estava afundando. A obreira a abraçou forte e disse: Hoje Deus vai te dar uma resposta. Você veio no lugar certo. Aqui, milagres acontecem. Naquela noite, Simone participou da corrente de oração. O pastor ungia com óleo, impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de loucura, todo espírito de engano que está torturando essa família. Saia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Simone sentiu algo estranho, como se uma carga pesada saísse de suas costas. O pastor então olhou nos seus olhos e disse: Você vai trazer sua mãe aqui. Deus vai curá-la. Mas você precisa fazer a sua parte, participar das campanhas de fé, dar o dízimo como prova de obediência, e não faltar às vigílias de oração. A fé sem obras é morta. Simone saiu da igreja com uma determinação que não sentia há anos. No dia seguinte, voltou com Dona Maria. Não foi fácil, a mãe resistiu, gritou que não iria, que aquele lugar era cheio de mentirosos. Mas Simone, com lágrimas nos olhos, seguiu firme. Mãe, por favor. Se não der certo, a gente vai embora. Mas eu preciso tentar. Dona Maria entrou arrastada, com os olhos cheios de desconfiança. Mas quando o pastor começou a orar por ela, algo mudou. O pastor segurou sua mão, olhou nos seus olhos e disse com autoridade: Espírito de Capgras, eu te ordeno, solte esta mulher agora. Em nome de Jesus, eu mando você sair e nunca mais voltar. Dona Maria começou a tremer. Seu rosto se contorceu, como se estivesse em uma luta invisível. De repente, ela caiu de joelhos e começou a chorar. Não eram lágrimas de medo, mas de alívio. Quando se levantou, seus olhos estavam diferentes. Claros. Ela olhou para Simone, pela primeira vez em meses, disse: Minhas filha, é você mesmo, não é? Simone não aguentou. Abraçou a mãe com força, chorando sem parar. É eu, mãe. Sou eu.
Mas o milagre não parou por aí. Nas semanas seguintes, Simone se dedicou de corpo e alma à igreja. Participou da fogueira santa, onde queimou simbolicamente todo o passado de dúvidas e medos. Deu o dízimo e ofertas com fé, mesmo quando o dinheiro era curto, porque o pastor ensinou: Deus não é devedor de ninguém. Quando você honra Ele, Ele honra você. E Deus honrou. Dona Maria melhorou de forma surpreendente. Os médicos reduziram a medicação, espantados. Ela voltou a cozinhar, a rir, a reconhecer os netos. E Simone? Sua vida também foi transformada. Ela recebeu uma promoção no trabalho, conseguiu pagar as dívidas e, o mais importante, encontrou paz. Não era mais uma mulher sozinha, lutando contra um problema que parecia não ter solução. Agora, ela era uma guerreira de fé, parte de uma igreja onde milagres não são lendas, são realidades. Hoje, Simone está no altar, dando seu testemunho. Com a Bíblia na mão e os olhos brilhando, ela diz para a congregação: Eu aprendi que, quando tudo parece perdido, Deus está apenas começando a agir. Não importa o tamanho do seu problema, se você crer, se você obedecer, se você persistir na fé, o impossível vai se tornar possível. A Igreja Universal não é um lugar comum. É um hospital de almas, um campo de batalha espiritual, onde Deus opera o sobrenatural. Se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. E enquanto o coro entoa glória a Deus nas alturas, Simone sorri, sabendo que sua história não é só dela. É de todo aquele que acredita que, com Deus, não há doença que não seja curada, não há maldição que não seja quebrada, não há vida que não seja restaurada. No mesmo instante em que Simone terminava seu testemunho, uma mulher no fundo do templo se levantou tremendo. Era Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos, que há meses não conseguia mais andar sem ajuda. Os médicos tinham dito que era artrose avançada, que ela jamais voltaria a caminhar sem muletas. Mas naquela noite, algo dentro dela ardeu quando ouviu as palavras de Simone. Pastor, eu quero ser livre. Gritou ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O pastor estendeu as mãos em sua direção e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu determino que essa dor saia agora. Que os ossos se renovem, que os ligamentos se fortaleçam. Levante-se, irmã, e caminhe. Dona Maria jogou as muletas no chão e, com as mãos trêmulas apoiadas no banco, tentou dar o primeiro passo. Um silêncio tomou conta do templo. Todos prendiam a respiração. De repente, ela deu um passo, depois outro, e outro. Em segundos, estava correndo pelo corredor central, os braços erguidos, louvando a Deus. Eu estou curada. Jesus me curou. Ela gritava, enquanto irmãos e irmãs se levantavam para abraçá-la, chorando de alegria. Mas o milagre não parou por aí. No meio da multidão, um jovem chamado Carlos, que havia chegado ao templo arrasado por uma depressão profunda, sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração. Ele tinha planejado se matar naquela mesma noite, mas algo o levou até a Universal. Enquanto via Dona Maria correndo, ouviu uma voz no íntimo: Filho, eu tenho um plano para você. Carlos caiu de joelhos e começou a chorar. O pastor se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e orou. Senhor, quebra essas correntes. Tira esse espírito de morte e enche este jovem com o teu amor. Naquela hora, Carlos sentiu como se um peso de toneladas fosse tirado de suas costas. Ele se levantou, os olhos cheios de uma luz que não tinha antes, e disse: Eu nasci de novo. Deus me livrou. E assim, naquela noite, o altar da Igreja Universal se tornou um rio de milagres. Pessoas com dores, enfermidades, vícios e angústias recebiam sua libertação. Alguns caíram no espírito, outros choravam de alegria, outros simplesmente sorriam, sabendo que algo em suas vidas havia mudado para sempre. Simone, ao ver tudo aquilo, entendeu que seu testemunho não era apenas uma história, era uma semente. Cada vida transformada ali era prova de que Deus não faz acepção de pessoas. Se ele curou sua cegueira, se ele libertou Dona Maria, se ele salvou Carlos, então não havia limite para o que ele poderia fazer. Ao final do culto, o pastor olhou para a congregação e disse: Irmãos, isto aqui não é coincidência. É o poder de Deus agindo através da fé de cada um de vocês. A Universal não é só uma igreja, é um lugar onde o céu toca a terra.
Se você veio aqui com um problema, saia daqui com um milagre. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E enquanto as pessoas saíam do templo, muitas ainda emocionadas, uma coisa era certa: aquelas paredes tinham visto mais uma noite em que o impossível se tornou possível. E amanhã, mais vidas seriam transformadas. Porque onde há fé, Deus age. E na Igreja Universal, a fé nunca falta. Na semana seguinte, uma mulher chamada Ana chegou ao templo com o coração apertado e as mãos trêmulas. Ela não era de falar muito, mas naquela noite, não conseguiu segurar as lágrimas. Há 3 anos, seu filho Lucas, de apenas 12 anos, tinha sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. Ele não vai passar dos 15, foi a frase que ecoava em sua mente como uma sentença. Ana já tinha tentado de tudo: remédios caríssimos, tratamentos experimentais, até viagens a outros estados atrás de especialistas. Nada adiantou. Até que uma vizinha, que frequentava a Universal, lhe disse com convicção: minha filha, onde a medicina não alcança, Deus alcança. Venha comigo domingo que você vai ver o poder dele. No início, Ana relutou. Já orei tanto, já pedi tanto, ela pensava. Mas algo dentro dela não a deixou desistir. E ali estava ela, sentada nos bancos da igreja, com uma foto do Lucas apertada contra o peito. Quando o pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas, Ana sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. Deus não é homem para mentir, o pastor declarou, batendo a Bíblia na mão. Se ele prometeu que pelas suas feridas fomos sarados, então a cura do seu filho já está pronta. Você só precisa crer e receber. Foi quando o pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre na família? Quem tem um filho, um pai, um irmão doente? Venha à frente agora, porque hoje Deus vai operar. Ana não pensou 2 vezes. Tremendo, ela se levantou e correu para o altar, segurando a foto do Lucas como se fosse a última esperança. As obreiras a receberam com abraços apertados, orando com ela em voz alta. Senhor, toca neste menino. Restitui a saúde dele, como só tu podes fazer. Enquanto as mãos eram impostas sobre ela, Ana sentiu uma paz tão grande que as lágrimas secaram. Não era mais choro de dor, mas de alívio, como se uma carga de anos tivesse sido tirada de suas costas. O pastor, então, olhou nos seus olhos e disse: volte para casa e veja o que Deus já fez. A cura do Lucas está confirmada em nome de Jesus. Ana saiu do templo naquela noite com uma certeza que não tinha muito tempo: seu filho seria curado. 2 dias depois, ela levou Lucas para mais uma consulta de rotina. O médico, que sempre recebia o menino com um sorriso forçado, dessa vez entrou na sala com os exames nas mãos e uma expressão que Ana nunca tinha visto nele. Não entendo, ele murmurou, olhando e reolhando os papéis. Os exames do Lucas estão normais. Totalmente normais. Não há mais nenhum sinal da doença. Ana caiu de joelhos ali mesmo, no consultório, agradecendo a Deus entre lágrimas. O médico, atônito, só conseguia balbuciar: isso não tem explicação médica. É um milagre. Quando Ana voltou à Universal no domingo seguinte, não foi sozinha. Lucas, agora cheio de vida, subiu ao púlpito e contou para toda a igreja como Deus o havia curado. Eu não sentia mais dor, mamãe. Era como se algo dentro de mim tivesse sido consertado, ele disse, com uma simplicidade que comoveu a todos. O pastor, com os olhos brilhando, levantou as mãos e declarou: isso aqui não é sorte, não é coincidência, é o dedo de Deus. Cada milagre que acontece nestas paredes é um sinal de que ele está vivo e age hoje, como sempre agiu. E enquanto a congregação aplaudia e louvava, Ana abraçou seu filho com força, sabendo que aquela não era só a história dela, mas de tantas outras pessoas que, como ela, tinham chegado ao fim de suas forças e encontrado na Universal um novo começo. Porque ali, entre orações, lágrimas e fé, o impossível se tornava real. E Deus, fiel como sempre, continuava escrevendo histórias de vitória. Naquela mesma noite, enquanto Ana e Pedro saíam da igreja, ela sentiu algo diferente no ar. Não era só alegria pela cura do filho, mas uma certeza profunda de que aquilo era apenas o começo. Pedro, que antes mal conseguia andar sem sentir pontadas no peito, agora corria pela calçada, rindo como uma criança que havia ganhado o mundo. Mãe, eu quero voltar amanhã.
Quero contar para todo mundo o que Deus fez, ele disse, puxando a mão dela com entusiasmo. Ana sorriu, mas no fundo, uma dúvida ainda a incomodava. Será que isso vai durar, Senhor? Ela sussurrou em pensamento. Como se Deus ouvisse sua inquietação, no dia seguinte, enquanto ela preparava o café da manhã, o telefone tocou. Era a médica de Pedro, ligando para confirmar os exames que haviam sido feitos na semana anterior. Ana, eu não entendo, os resultados estão normais. Não há mais nenhum sinal de arritmia, nenhum dano no coração. É como se ele nunca tivesse tido nada, a doutora disse, incrédula. Isso não faz sentido do ponto de vista médico, mas, parabéns. Ana segurou o telefone com as mãos trêmulas. Não era só a palavra da médica, era a confirmação de que Deus havia, de fato, tocado seu filho. Ela correu para o quarto de Pedro e o abraçou tão forte que ele riu, sem entender direito. Mãe, tá tudo bem? Ele perguntou. Tá tudo mais que bem, meu filho. Tá tudo perfeito, ela respondeu, com lágrimas escorrendo. Mas Deus não pararia por ali. Na semana seguinte, enquanto Ana assistia a um culto de gratidão na Universal, uma mulher sentada ao seu lado começou a chorar baixinho. Era Dona Maria, uma senhora que ela já tinha visto antes, sempre quieta, com um rosário entre os dedos. Minha filha está desaparecida há 3 meses, ela confessou, enxugando as lágrimas. Já procurei em tudo quanto é lugar, já fiz até promessa para Nossa Senhora, mas ninguém me dá esperança. Ana sentiu o coração apertar. Ela conhecia aquela dor, a sensação de que o mundo desabava e ninguém podia ajudar. Sem pensar 2 vezes, Ana pegou a mão de Dona Maria e disse, vem comigo. Ela a levou até a frente do altar, onde o pastor estava orando por outras pessoas. Pastor, essa irmã aqui precisa de um milagre urgente. Sua filha está desaparecida, e só Deus pode trazê-la de volta, Ana falou, com uma firmeza que nem sabia que tinha. O pastor olhou para Dona Maria com compaixão e começou a orar, Senhor, o Senhor conhece cada passo dessa jovem. Se ela está viva, revele onde ela está. Se está em perigo, proteja-a. E se algum coração duro a mantém longe, quebre essas correntes em nome de Jesus. A congregação uniu as vozes em oração, e Ana sentiu uma paz estranha envolver aquele momento. 3 dias depois, Dona Maria chegou à igreja aos prantos, mas dessa vez, eram lágrimas de alegria. Ela apareceu, gritou, abraçando Ana. Um homem a encontrou numa rodoviária em São Paulo, confusa, sem documento. Mas ela tá viva. Os médicos disseram que ela foi dopada e sequestrada, mas conseguiu escapar. É um milagre, só pode ser. Mais uma vez, a Universal tinha sido o lugar onde o impossível ganhou vida. Ana olhava tudo aquilo e entendia, não era sorte. Não era coincidência. Era Deus usando aquele lugar, aqueles servos, aquelas orações para mudar vidas. Ela, que havia chegado ali arrasada, agora via seu filho saudável, via Dona Maria com a filha de volta, via pessoas sendo libertas de vícios, doenças e desespero a cada culto. A Universal não era só uma igreja, era um hospital das almas, um farol para quem estava se afogando no mar da vida. E assim, Ana fez uma promessa a si mesma, ela não ia só receber bênçãos, ia se tornar uma bênção. Começou a participar dos grupos de oração, a visitar pessoas doentes, a levar esperança para quem, como ela um dia, achava que tudo estava perdido. Porque quando Deus opera um milagre, Ele não quer só mudar uma vida. Ele quer usar essa vida para mudar outras. E a história de Ana e Pedro não foi a primeira, nem seria a última. Todos os dias, nas filiais da Universal espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, o sobrenatural se tornava natural. Cadeiras de rodas eram abandonadas, laudos médicos rasgados, famílias reunidas, sonhos ressuscitados. Porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age, não há limite para o que Ele pode fazer. Naquela mesma semana, enquanto Ana ajudava a organizar os alimentos doados para as famílias carentes no salão da igreja, uma mulher chamada Marisa entrou com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava no colo um bebê de poucos meses, que tossia sem parar, o rostinho pálido e os lábios arroxados. Irmã, por favor, os médicos disseram que é uma infecção grave nos pulmões. Meu filho não aguenta mais, suplicou, com a voz quebrada. Ana não hesitou. Ela já tinha vivido aquele desespero, já tinha sentido o peso de um não tem jeito nas costas.
Abraçou Marisa com uma força que só quem já foi abraçada por Deus conhece e disse: Vem comigo. Hoje, o milagre do seu filho vai ser contado aqui também. Levaram o bebê até o altar, onde o pastor já estava orando por outras pessoas. Quando viu a criança, ele parou, colocou a mão na testinha quente do menino e começou a clamar em voz alta: Senhor, o Senhor que abriu os céus para Ana, que ressuscitou o casamento de Pedro, que faz o impossível todos os dias nesta casa, toque neste bebê agora. Que o sopro de vida do Senhor entre nos pulmões dele neste instante. O salão inteiro parou. Até as crianças que brincavam nos fundos ficaram em silêncio. De repente, como se uma mão invisível tivesse passado sobre aquele corpinho frágil, a tosse cessou. O bebê abriu os olhos, antes semicerrados pela fraqueza, e respirou fundo. 1, 2, 3 vezes. O peito que antes parecia lutar por ar agora subia e descia com uma tranquilidade que só a paz de Deus explica. Marisa caiu de joelhos, o bebê apertado contra o peito, soluçando: Ele está curado. Meu Deus, ele está curado. O médico que a havia atendido mais cedo, desconfiado das histórias de igreja, tinha deixado um número de telefone com ela. Se qualquer coisa mudar, ligue imediatamente, dissera, secamente. Marisa tirou o papel amassado do bolso e, com as mãos ainda trêmulas, discou. Do outro lado, a voz do doutor atendeu, cansada. Doutor, é a Marisa, mãe do Lucas. O senhor não vai acreditar, mas meu filho está bem. Respira normal, a febre passou, eu não sei como, mas ele está curado. Houve uma pausa longa. Depois, com um tom que misturava incredulidade e algo que soava como respeito, o médico respondeu: Senhora, isso não tem explicação médica. Leve-o amanhã para um check-up, mas, parabéns. Naquela noite, Marisa não voltou para casa sozinha. Ana, Pedro e outros irmãos da igreja foram com ela, carregando cestas de alimentos, cobertores e até um colchão novo que alguém tinha doado. Deus não só curou seu filho, disse Ana, enquanto ajudava a arrumar a casinha simples. Ele quer curar toda a sua vida. E assim, como um rio que transborda, a bênção continuou fluindo. O marido de Marisa, que havia abandonado a família quando soube da doença do filho, apareceu dias depois na porta da igreja, envergonhado. Ouvi dizer que meu filho está bom. Não sei como, mas, eu preciso ver, gaguejou. Quando viu o bebê sorrindo nos braços da esposa, as lágrimas caíram sem controle. Naquele mesmo dia, ele se ajoelhou no altar e entregou a vida a Jesus. Os milagres, porém, não paravam por aí. Na fila do desemprego, um homem chamado Ricardo ouviu dois desconhecidos comentando sobre a cura do bebê Lucas. Ele, que há meses não conseguia trabalho e já pensava em desistir, sentiu algo mexer dentro dele. Se Deus faz isso por uma criança, por que não por mim? Pensou. No domingo seguinte, estava na Universal. Durante a corrente de oração, o pastor falou diretamente com ele: Deus está dizendo que amanhã, bem cedo, você vai receber uma ligação. É o seu emprego. E não é qualquer emprego, é a porta para a sua restauração. Ricardo sorriu sem jeito, mas guardou a palavra no coração. Na segunda-feira, às 7h12, o telefone tocou. Era uma empresa que havia rejeitado seu currículo 3 vezes. Tivemos uma vaga de última hora e seu perfil se encaixa perfeitamente, disse a moça do RH. Quando o senhor pode começar? Ricardo segurou o aparelho, olhando para o teto como se quisesse ver através dele, até o céu. Hoje mesmo, respondeu, com a voz firme. Cada história se conectava como fios de uma mesma tapeçaria. A mulher que foi curada de um câncer em estágio terminal e voltou para testemunhar com um laudo médico nas mãos. O jovem que largou as drogas depois de um sonho onde Jesus o chamou pelo nome. A família que, após anos de brigas, se reuniu em torno da mesa no Natal, porque a mãe, depois de orar na igreja, teve a coragem de perdoar. E no meio de tudo isso, estava Ana. A mesma que chegou arrasada, com o coração em pedaços, agora sorria enquanto ajudava a organizar o batismo de dezenas de pessoas que, como ela, haviam encontrado um novo começo. Pedro, seu marido, já não era mais o homem amargurado de antes. Agora, ele liderava um grupo de homens na igreja, ensinando-os que a fé não era para os fracos, mas para os que tinham coragem de acreditar no impossível. Certa tarde, enquanto os dois caminhavam de mãos dadas para casa após o culto, Ana parou em frente ao prédio da Universal e olhou para cima,
onde a bandeira com os dizeres Deus é amor esvoaçava ao vento. Pensa que um dia a gente ia estar aqui, assim? Perguntou a Pedro. Ele apertou sua mão, os olhos brilhando. Não só aqui, mas juntos. E felizes. Isso sim é o maior milagre. E a verdade é que, para cada Ana, Pedro, Marisa ou Ricardo que cruzava aquelas portas, havia um Deus que não se cansava de escrever histórias de vitória. Porque na Universal, o sobrenatural não era exceção, era rotina. E o melhor de tudo? Sempre tinha espaço para mais um milagre. Sempre. O milagre que não acaba. Ana e Pedro não sabiam, mas aquele abraço em frente à igreja selava mais do que um reencontro, selava o fim de uma tempestade que durou anos. Ele, um ex-viciado que encontrou na fé a força para quebrar correntes, e ela, uma mãe que viu o filho, dado como perdido pelos médicos, correr em seus braços após uma oração. Aqueles olhos brilhantes de Pedro guardavam a memória do dia em que, joelhos no chão, ele ouviu uma voz sussurrar: levanta. Sua história não termina aqui. E não terminou. Dali a meses, o casal voltaria àquele mesmo lugar, mas dessa vez com um bebê nos braços, o pequeno Davi, cujo nascimento os médicos disseram ser estatisticamente impossível após anos de infertilidade. Naquela noite, enquanto a congregação cantava glória a Deus, Ana olhou para o marido e o filho, e entendeu: o milagre não era só a cura, o livramento ou a bênção material. O verdadeiro milagre era a transformação invisível, a fé que nasce quando o desespero encontra graça, a coragem de acreditar quando tudo diz não, e a certeza de que, mesmo nas cinzas, Deus escreve recomeços. A lição: milagres não são apenas eventos, são processos. Começam com um passo de obediência, um amém murmurado no escuro, uma mão estendida quando tudo parece ruir. A Universal não era um lugar de fórmulas mágicas, mas de pessoas que, como Ana e Pedro, descobriram que Deus não muda as circunstâncias para nos abençoar, Ele nos transforma dentro delas para nos tornar bênção. E assim, enquanto a bandeira seguia esvoaçando Deus é amor, mais uma alma entrava pela porta, carregando dor, dúvida ou sonhos adormecidos. Porque o sobrenatural, afinal, não é privilégio de alguns. É convite para todos que ousam acreditar que, no reino de Deus, impossível é só uma palavra que ainda não conheceu a fé. E o melhor milagre? Ele ainda está por vir, talvez na sua história.